nosso Brasil que precisam desta palavra. No telão, tema de hoje, os 2 mistérios, parte 5. Nós fizemos uma interrupção domingo, tivemos uma mensagem a respeito da Páscoa, da ressurreição, do amor de Deus, e hoje nós voltamos ao tema que nós estamos recebendo da parte de Deus, os 2 mistérios. Em 2 aos Tessalonicenses 2, 1 a 4, diz a palavra do Senhor: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos orar. Deus tem mais para nos revelar a respeito destes mistérios. Pai amado e bendito, como é bom nós podermos falar e pronunciar o Teu nome, Jesus, sabendo que ao dizermos Jesus Cristo, não estamos invocando um nome em vão. Nós estamos, na realidade, invocando o nome do Deus soberano, do Pai amado, do Deus que nos predestinou em amor, do Deus que nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Que bom nós sabermos que agora Tu desceste do trono, te fizeste carne e depois subiste novamente para o lugar que era teu, o lugar onde primeiro estavas. Enviaste o Espírito Santo, que és Tu mesmo, Jesus, para nos consolar, para nos edificar, para nos exortar, para nos ensinar. E esta noite, não sou eu quem vou ensinar, és Tu, Senhor, porque a unção de Deus que permanece em nós nos ensina todas as coisas. Portanto, fala-nos, Deus, em nome de Jesus. Oramos e recebemos esta palavra com fé e com ações de graças. Amém. E toda a igreja diga amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, pastora Silmara. Realmente essa música, esse teclado, eu creio que sobe ao trono de Deus e Deus se alegra, porque isso inspira, isso é maravilhoso, amados. Isso, né, completa a nossa oração de entrega de um culto nas mãos do Senhor. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas do Senhor, rebanho de Deus, eleitos desde antes da fundação do mundo. Esta é a nossa 5ª mensagem sobre o tema, os 2 mistérios. E eu quero começar dizendo que todos os ensinamentos que deturpam, que confundem os ensinamentos de Deus, que deturpam acerca da natureza de Deus, todos os ensinos que mentem sobre Cristo, todos os ensinos que distorcem o caminho da salvação, são ensinos de demônios, são heresias destruidoras, são espíritos enganadores. Nestes dias, nós estamos estudando acerca dos 2 mistérios, entre tantos mistérios que a Bíblia contém, mas existem 2 mistérios que precisam ser revelados à igreja. O primeiro, o mistério da piedade, conhecemos muito bem. Nosso Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. O nosso Deus também se reproduziu em cada um dos seus filhos. Cada um dos seus eleitos é uma extensão de Deus aqui na terra. Somos a imagem e semelhança de Deus. O mistério da piedade, no grego, um mistério da eusébia,
é o mistério da graça de Deus, o mistério da encarnação de Deus, do plano de redenção, do plano de salvação, do plano perfeito de vitória. É o mistério que explica o Deus que foi tornado visível. Era invisível, mas um Deus visível agora em Jesus Cristo, num corpo semelhante ao nosso, porém sem pecado. E este corpo veio para ser moído pelas minhas, pelas suas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas chagas, por suas pisaduras, nós somos curados, sarados de tudo, no espírito, na alma e no corpo. O segundo mistério que nós estamos estudando estes dias é o mistério da iniquidade. Enquanto a piedade é a graça, é a cruz, é o resultado da morte de Jesus, da ressurreição, o mistério da iniquidade são as trevas, a mentira, o engano. E também como Deus se fez carne, o diabo se fez carne, também se reproduziu nos seus. O diabo tem um povo que lhe pertence na terra. Ele tem os seus representantes nesta terra, pessoas, gente de carne e osso, que pensa. A Bíblia chama de vasos de desonra, vasos da perdição, vasos de ira. A Bíblia chama de joio, de cabrito, de lobo. A Bíblia chama de falsos profetas, de besta, anticristo, filho da perdição, homem da iniquidade. Esses representantes do diabo são dele e são usados por ele para penetrarem na igreja de Cristo e estabelecer doutrinas de demônios, ensinos enganadores, para gerar uma das crises mais profundas na vida espiritual, que é a apostasia. Você já está, familiarizado com esta expressão, mas eu vou colocar uma vez mais no telão, resumindo o significado de apostasia, que é desviar-se do alvo. Nós temos um alvo, que é Cristo. Tudo aquilo que nos faz desviar de Cristo constitui a apostasia. Também abandonar a fé. Quando as pessoas dizem, quer saber? Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber de oração, de crente, de nada, de pastor. Este abandono das colunas, do evangelho, o abandono das carreiras, das fileiras da igreja também é apostasia. E decair da graça. É aquela pessoa que muitas vezes foi salva, teve um encontro com Cristo e depois ela decai da graça. Ela não perde a sua salvação, mas ela decai, dos benefícios de um salvo nesta terra, da herança que ela pode desfrutar em vida. Eu dei o exemplo aqui deste caso que nós somos chamados a orar hoje no velório, e nós fomos ali naquela sala, a família em desespero. Ali alguém nos chamou no final e disse, ele era um cristão, ele teve na sua juventude um encontro com Cristo. E ali estava um homem de 40 anos, com o caixão lacrado, desfigurado, porque ele decaiu da graça de Deus. Não sabemos os motivos, mas enveredou pelo caminho das drogas, e ali, com overdoses seguidas, enfim, teve um fim trágico, Foi ceifado. Ali estava já no açoite de Deus, porque como um crente, como alguém salvo por Cristo, fez da sua salvação libertinagem e não desfrutou da longevidade. Enquanto nós fomos lá para oficiar uma cerimônia do pai da presbítera Cristina, com 92 anos, com muitos frutos, um salvo, um eleito, com uma família na obra de Deus, com tantos testemunhos. Na sala do velório, ao lado, estava alguém com 40 anos que teve um encontro com Cristo na sua vida, mas depois decaiu. Então este homem fez o quê? Apostatou da fé. Ele saiu das fileiras, da fé, do evangelho, da palavra, enfim. O objetivo do mistério da iniquidade
é exatamente fazer com que a pessoa decaia da graça, saia da igreja, perca o elan pela vida espiritual, não é? Abandone o alvo, desvie-se do alvo, abandone a fé. Só no Brasil existem quase 40 milhões de pessoas que se dizem crentes em Jesus, que abandonaram a fé, que apostataram da fé, que esfriaram, que o meio evangélico diz que estão desviadas, não é? Não estão desviadas de Cristo, se com Cristo tiveram realmente um novo nascimento, um encontro, mas por causa do envolvimento com ensinos de demônios, com heresias destruidoras, com coisas mirabolantes, que a pessoa não tinha conhecimento da verdade, então ela se envolveu, talvez se frustrou, talvez se decepcionou e apostatou. Em 1 Timóteo 4:1 diz a Bíblia: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então Paulo escreveu a Timóteo e ele está falando de pessoas crentes. Alguns crentes apostatarão da fé. Nós temos visto isso. Hoje vimos um morto, né? A consequência de apostatar da fé é muito grave. Pode levar até uma morte prematura. Mas existem consequências de toda a natureza. E diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. A pessoa segue enganos. E há ensinos de demônios. Lógico que as pessoas que têm um tipo de ensinamento, que começam a acreditar em alguma coisa, que não procede de Deus, procede do diabo. Não existe um meio do caminho. Ou procede de Deus ou procede do maligno. Então, há pessoas que começam, bem, começam ali com Cristo, mas depois começam a seguir ensinos demoníacos, ensinos de demônios, heresias destruidoras. Ora, isso não vai acabar bem. E uma das coisas que acontece, talvez a primeira, é que ela esfria, ela apostata da fé, ela sai fora, não é? Diz que isto acontece por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, nós temos que saber, todos nós, identificar quando é que um ensino é enganador, quando é que um ensino é do demônio. Nós temos que saber identificar quando um ensino é hipocrisia, quando estão falando mentiras. Porque nós vemos no Brasil muitas mentiras sendo faladas, muitos ensinos de demônios sendo pregados dentro de lugares chamados igrejas, e milhares de pessoas seguindo ensinos de demônios, seguindo as heresias destruidoras. Como é que está a vida dessa gente? Onde é que isto vai parar? Onde esta gente vai parar? Por certo, há muita gente que segue porque é do demônio, mas é certo também que há muitos eleitos do Senhor, muitas pessoas de Jesus, muitos filhos de Deus, que estão seguindo esses ensinos, e que isto é um perigo muito grande. O apóstolo Paulo disse assim, que ninguém de nenhum modo vos engane. Olha, ele diz, podem até usar uma epístola, podem até usar uma carta da Bíblia, uma carta escrita por um dos apóstolos, podem até usar uma palavra, a palavra de Deus tirada de um contexto. Podem até usar uma profecia falsa, não é? Que nós chamamos popularmente de uma profetada, porque é mais que uma bofetada, não é? É algo que derruba uma vida e vem com um sinal, com uma pitada, parecendo algo espiritual, parecendo algo de Deus. Desde o livro de Gênesis, o inimigo levou o homem a duvidar de Deus. Todas as vezes que o homem começa a ter dúvida no seu coração acerca da verdade, ele começou a enveredar por um caminho muito perigoso. Então você precisa saber disso. A dúvida provém do maligno. A palavra de Deus diz, sim, sim, não, não. O que disso passar, quer dizer, será que é, será que não é, será que é sim, será que é não? O que disto passar vem do maligno. Então, quando começa a se duvidar da verdade, se duvidar da palavra, se duvidar de uma doutrina bíblica, se duvidar de uma pessoa de Deus, isto é muito perigoso. Sempre foi assim
Porque o inimigo levou o homem desde o início a duvidar de Deus. E por isso o homem caiu. Adão começou a duvidar das palavras de Deus para dar ouvidos a quê? A espíritos enganadores. Ele ouviu um espírito enganador. Isto destrói a confiança em Deus. Toda pessoa que começa a ouvir um espírito enganador, uma doutrina herege, uma palavra humana, esta pessoa começa a duvidar de Deus e esta pessoa começa então a perder a confiança em Deus e nas pessoas verdadeiras que falam por Deus. Você não pode ter duas doutrinas na sua vida. Você não pode ter dois pastores na sua vida com doutrinas opostas. Você não pode ser pastoreado por mim ou por alguém aqui no ministério que cuide da sua vida pessoalmente. Você não pode ser pastoreado por este altar e concomitantemente andar numa outra igreja e misturar lei com graça. Nós sempre fomos muito honestos no nosso ministério. Nós sempre, quando as pessoas chegam aqui, elas não precisam passar por batismo na água, elas não precisam logo se tornar membros. Nós dizemos às pessoas, ouça. Nós dizemos às pessoas, sente-se e ouça. Ore a Deus, pergunte a Deus. Vá conferindo coisas espirituais com espirituais, confira a palavra. Vá para os livros do ministério, ouça os CDs, fuce tudo na internet. Venha perguntar o que você não sabe, venha para os estudos bíblicos e depois, quando Deus lhe revelar a verdade deste ministério, se é aqui que a sua vida dará frutos para a glória do Senhor, se é aqui que Deus lhe plantou como um desígnio divino, então fique aqui. Mas aí nós dizemos, só aqui. Se houver alguma desconfiança, se houver alguma dúvida, se você não sanar esta dúvida, você corre um risco muito grande. Você precisa sanar as suas dúvidas a respeito da palavra, a respeito das pessoas que estão à frente do ministério. É direito seu, é para o seu bem que você faz isso. O que não pode é você frequentar uma igreja duvidando da palavra, duvidando do ministério, duvidando da doutrina, duvidando das pessoas que Deus levantou. Por isso nós dizemos, veja bem, e se tiver alguma dúvida no seu coração, vá embora. Se o seu lugar não é aqui, vá embora. O que não pode é você ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós fazemos muito gosto, como dizem os irmãos do interior, eu faço muito gosto que você fique aqui. Porque aqui é o melhor lugar que existe na face da terra para você crescer espiritualmente, para você dar frutos verdadeiros para a glória do Senhor. Porém, isto não é uma obra humana, isto é uma obra divina, tem que ser Deus a fazer. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer alguém, pode revelar mistérios, pode mostrar quem é quem, a transparência de um ministério. Mais cedo ou mais tarde, se você proceder desta forma, de ficar com um pé aqui, um pé na lei, se você ficar ouvindo a bispa, os pastores da igreja, o bispo, lendo o material do apóstolo, entrando na internet, mas ao mesmo tempo você fica ouvindo pastores legalistas, mais cedo ou mais tarde, se você assim proceder, você vai apostatar da fé. Toda pessoa que começa a fazer isso, começa a ter dúvida na cabeça. E dúvida é o maligno que semeia. Então estou lhe mostrando a gravidade de você estar lá e estar aqui. Está cocheando entre a graça e a lei. Ter amigos na lei, ter amigos na graça. Não que nós somos inimigos de alguém, mas a comunhão, como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Mas tem gente que quer ter acordo aqui dentro e quer ter acordo lá fora. Não dá. A Bíblia diz que é impossível. Porque esta é a grande batalha que nós temos nos últimos tempos, as falsas doutrinas. E eu tenho dito aqui que o inimigo tem usado a lei, porque a lei é cheia de proibições, é cheia de ritos, é cheia de cerimoniais, é cheia de pode e não pode, é cheia de questões exteriores. E o inimigo tem usado a lei para apregoar também falsas doutrinas, falsos ensinamentos, heresias,
que Pedro chamou de destruidoras. Por quê? Uma palavra, uma doutrina, um ensino que não procede de Deus, ela vai fazer o quê? Construir? Não, ela vai destruir. Então, em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Às vezes você vê uma pessoa andar com sal, enxofre, rosa, corrente, faz vigília, não é? Faz jejum, a pessoa está cega. Não consegue perceber o engano, porque o Deus deste século cegou. O mistério da iniquidade, o homem da iniquidade, ele cria dúvidas, ele gera doutrinas erradas. A pessoa só recebe aquilo quando ela tem uma cegueira espiritual. E por que ele cega? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O evangelho da glória de Cristo é a graça. Então, o objetivo do diabo é cegar para que a pessoa não veja a graça, não conheça a graça, não desfrute da graça de Deus. A glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deuteronômio 18:9 diz assim, olha só: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Quando entrares na terra, mas isso era lá para Canaã, para o povo. Não, isso é para nós. Um dia nós estávamos no nosso Egito, que era o mundo. O Senhor nos tirou do Egito e nos colocou na sua igreja. A nossa Canaã é a igreja de Cristo, onde Cristo nos planta, onde Cristo nos tira do Egito, nos liberta, nos salva e nos coloca como povo dele numa terra preparada por ele. E a palavra de Deus diz assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Quer dizer que mesmo sendo salvos, mesmo Deus nos tirando do Egito, nós temos um convívio com certos povos durante a nossa vida como salvos. E o Senhor diz que enquanto nós vivemos nesta vida, neste contato, e às vezes estes povos são outros cristãos, a gente não pode aprender o quê? O quê? A fazer conforme as abominações. Quer dizer que na nossa jornada cristã, nós vamos nos deparar com muitas abominações. Há muitos povos cristãos, e aqui o Senhor, quando chegou lá, disse, olha, até lá dentro da Canaã, tinha gente que era ímpia. Você traz isso espiritualmente para a igreja, o Senhor está dizendo, até na Canaã, onde eu te trouxe, na igreja de Cristo, tem ímpio, tem joio. Ele não engana. E você não pode aprender as abominações dessa gente. Você não tem parte com essa gente. Versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Sacrifícios. Esse passar pelo fogo eram os sacrifícios que se faziam com pessoas. Se faziam sacrifícios com gente viva, com crianças. Imolavam crianças, né? Então, todo tipo de sacrifício é pecado. Queimar o corpo, as pessoas queimavam os seus corpos. Isto é pecado, né? E diz aqui, olha só, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Você pode dizer assim, mas há alguém no meio evangélico, no meio cristão que queime pessoas? Talvez você pense que não, né? Mas existem hoje sociedades cristãs secretas. Existem igrejas que fazem tipos de sacrifícios que imolam ainda animais, que derramam sangue dentro dos lugares. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque eu não posso falar isso, mas se você entrar na internet você vai achar cristãos que fazem entregas dos seus filhos, que prometem, que oferecem para serem não sacrificados com sacrifícios de morte, mas entregam os seus filhos para que sejam usados por um determinado líder ou uma determinada denominação. Então o Senhor diz que isto é abominação. E ele diz também, olha só, nem se achará entre ti, está falando que é dentro do povo, hein? Nem adivinhador. Você sabia que no meio evangélico hoje tem adivinhos? Quantos eis que vejo, amados? Quantas irmãzinhas salabacéia,
que encontra no corredor já começa ali a falar uma língua para confundir, para a pessoa ficar, né, quebrantada ali diante daquilo. Irmã Salabacéia, sabe o que é? Aquela irmã que já vem falando línguas e já vem trazendo logo uma direção do inferno, como diz a minha pastora Camila. Fazendo um parênteses, outro dia veio uma irmã Salabacéia de um lugar, eu acho que não era irmã, e me entregou uma carta cheia de maldição para a minha vida. E eu fui compartilhar isso com a pastora Camila, e ela disse: você é muito boa, você chama de irmã. Ela disse: veio de outra denominação, ela veio do inferno. Ela é muito clara, né? Quando Deus testifica. Então, existem pessoas que vêm com adivinhação, né? Querem manipular as pessoas. Nem prognosticador. Sabe o que é um prognóstico? Aquela pessoa que diz o que vai acontecer. No meio cristão hoje está cheio de gente falando: vai acontecer, Deus me mostrou, eu sonhei, eu vi, Deus me falou, o anjo apareceu, eu não sei o quê. E isto impressiona as pessoas sem conhecimento. Isso assusta e prende, torna cativas as vidas das pessoas. Então o Senhor diz que você não pode permitir nenhum tipo de sacrifício, você não pode permitir adivinhação no meio do povo de Deus, nem prognosticador, esses que ficam trazendo prognósticos para a nossa vida, nem agoureiro, nem feiticeiro. Mas, amada, você está me dizendo que existe feiticeiro na obra? Nossa, amada, está cheio de feiticeiro na obra de Deus, de macumbeiro. Eles até estão assumindo, se vestindo de branco, fazendo tenda para dar consulta. É cheio de feitiço, é cheio de agouro, é cheio de prognóstico, né? Diz mais: nem encantador. Encantador eram aqueles que faziam aqueles encantos com serpente, aqueles ilusionismos. Você sabe que tem hoje muito encantador na obra de Deus? Eles não usam lá aquela serpente que sai do cesto, mas eles encantam, às vezes, com vãs filosofias. Eles encantam com suborno, eles encantam com promessas, outro tipo de encantador. Nem necromante, morte, necromante, alguém que fale com os mortos, que se comunique com mortos, né? Nem mágico, não pense que esse mágico é aquele mágico da festinha da criança. Porque eu me lembro que na lei, certa vez, eu contratei um mágico para o aniversário das crianças. E foram os irmãos da minha antiga igreja, legalista. Chegaram lá e falaram: que abominável. A Bíblia diz que não pode ter mágico com os crentes. Eu digo: bom, mas esse mágico aqui é o mágico que tira o coelho da cartola. O coelho está dentro de um lugar lá, né? Depois a pastora Vera contratou o mesmo mágico, a pastora Silmar o mesmo mágico. Todas nós contratamos o mágico para as festinhas. A verdade é que esse mágico aqui é aquele que faz sinais no meio do povo de Deus, que todo mundo pensa que é Deus, mas que você sabe, são sinais e prodígios da mentira. São segundo a eficácia de Satanás, não é? Não pode ter. Nem quem consulte os mortos. Meu Jesus, será que tem gente que consulta mortos? Você sabe que um dia desses eu vi um crente contando para um outro que uma pessoa da sua igreja, da sua denominação, visita uma mãe de santo. E isso é normal hoje no meio evangélico. Tem estatísticas aí que grandes líderes consultam pais de santos para saber que sacrifícios eles aplicam na igreja, que campanhas eles fazem, e vão consultar aí essas entidades, esses demônios todos. Isso é tremendo, viu, amados? Versículo 13. Temos o 13? Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. 14. Porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Porém a ti, você não tem parte com essa adivinhação, com essa bruxaria evangélica, com eis que vejo, com consultar lá a profeta
X ou o profeta Y. Você não tem que passar a mão no telefone. Vou ligar para o irmão, aquele irmão lá do não sei aonde, que vai me falar se eu compro ou não compro um carro, se eu vendo ou não vendo a minha casa. A Bíblia diz, olha, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Deus não quer que o seu povo viva diferente daquilo que ele diz que tem que viver no novo pacto, na nova aliança. Ele diz, o meu justo viverá por fé. Você não pode se envolver com abominações, ou com quem crê ou pratica estas abominações. Você está atraindo a ira de Deus e trazendo abominação para a sua vida e para a sua casa. E hoje eu queria também falar como é que o mistério da iniquidade convence uma pessoa a seguir ensinos de demônios. Porque você pensa assim, gente, mas a Bíblia diz que não, a Bíblia diz que isso tudo é errado. Como é que uma pessoa faz isso, né? Por que tanta gente cai no engano? Sabe por quê? Salmo 55, 21 diz assim, a sua boca era mais macia que a manteiga. A manteiga, fora da geladeira, é macia. Você passa assim... Diz que tem bocas nesta terra que são mais macias que a manteiga. Porém no coração havia guerra. Você sabe que eu conheço gente na obra de Deus assim? Conheci no meu passado. Já conheci também na Cristo Vive. Gente com boca de manteiga. Fala manso, fala mole. Fala... Mas no coração havia o quê? Guerra. Lá dentro é um poço de ira, de raiva, de guerra, de ciúme, de inveja, de prepotência. As suas palavras eram mais brandas que o azeite. Azeite desce lisinho. É uma coisa tremenda, não é? Olha a palavra que desce como azeite. A pessoa ouve e aquilo entra na vida dela. Você pergunta como é que ela segue uma coisa dessas, né? Boca de manteiga, palavras de azeite. Contudo, as palavras eram espadas desembainhadas. Olha que palavra. Palavras meigas, mas no coração guerra. Olha, o inimigo, amados, o filho da perdição, dentro da obra de Deus, ele não aparece com 2 chifres, um tridente na mão, um rabo vermelho, né? Ele aparece com boca de manteiga. Cuidado com as boquinhas de manteiga. O joio também. Você sabia que o joio, ele não é bravo? O joio não é assim. Não, ele só faz o escândalo quando ele é desmascarado. Aí ele esperneia, grita, baixa o nível. Mas enquanto ele engana, enquanto ele está crescendo com o trigo e confunde com o trigo, o joio é mais manso que o trigo. Fala mais manso que o trigo. É mais boca de manteiga que o trigo. E as pessoas que não têm entendimento, elas não percebem que o joio com aquela boca de manteiga, aquelas palavras de azeite, aquilo lá vai levar a uma espada. Aquilo lá é guerra. Aquilo lá vai levar à destruição, à apostasia. Diz em Daniel 11:31, dele, aqui está falando do ímpio, do anticristo, do iníquo, do filho da perdição, né? Sairão forças que profanarão o santuário. Tem uma força no ímpio, tem uma força no filho da perdição. E se esse filho da perdição, ele está ali enrustido com boca de manteiga, sabe? Se ele está ali, né? Às vezes num altar com palavras de azeite, diz que sai uma força que profana o santuário. A pessoa não percebe, porque é macio, é lisinho, é tranquilo, mas está o quê? Profanando o santuário. A fortaleza nossa. O nosso santuário é profanado pelas bocas de manteiga dos ímpios. E tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Quer dizer que o mistério da iniquidade gosta de fazer isso, profanar, trazer coisas profanas, coisas iníquas, coisas que Deus abomina para dentro do santuário. Diz que vão tirar aquilo que é certo para colocar abominações desoladoras. Amados, isso já acontece. Já tiraram o que é certo, a palavra, a verdade, a justiça, e estão colocando, e já colocaram, abominações desoladoras, não é? A igreja de Jesus no mundo inteiro está envolvida com idolatria. Não pensem que é a igreja romana só. A igreja
cristã evangélica está no mundo inteiro envolvida com idolatria. É óleo, é corrente dos 60, dos 70, dos 300 e não sei quantos. É azeite, é terra, é enxofre, é sal, é pulseira, é sabonete, é pente, é folha, é arruda, é rosa, é rosário, é Maria. Uma confusão generalizada. Mas Deus está dizendo algo à igreja. Aqui no versículo 32 ele diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Agora aqui tem algo seríssimo. Quem viola a aliança com Deus, quem quebra a aliança com Cristo, o diabo, o iníquo, o mistério da perdição, com lisonjas perverterá. Então, saiu da verdade, ele já está sendo pervertido por lisonjas. O que mais o mistério da iniquidade faz é adular pessoas para que elas se deixem levar pela adulação. Porque o inimigo sabe, a vaidade é uma coisa que envaidece muito o ser humano. O ser humano quer poder, o ser humano quer glória, o ser humano quer honra. Foi por isso que caiu, não é? Então assim, o inimigo sabe que se ele der glória, poder, se ele der honra, se ele ficar jogando ali com aquelas questões íntimas do ser humano, né, de ensoberbecer, lisonjear, dizer como você é bom, como você fala bem, como você é bonito, como você é especial, como você é de Deus, como você é uma mulher assim, como você é conselheiro, como você... Amados, aos violadores da aliança, ele, o iníquo, o filho da perdição, com lisonjas perverterá. Cuidado quando você for muito bajulado, muito badalado. Cuidado, essas lisonjas são perigosas. Isto é um passinho assim para perversão, para você cair, para você ser assim humilhado. Nós no nosso ministério, amados, nós ficamos assim com o pé atrás. Quando alguém começa a vir, uma coisa é você vir, Deus te usou, que maravilha. Ou então um elogio aqui, acolá, amém. Mas quando uma pessoa fica o tempo todo, você é maravilhosa, ai você é fantástica, ai você é linda, você é tremenda, você... O tempo... Menos. Por quê? Porque isso é um perigo. Essa lisonja... Se esta pessoa tiver já violado com Deus alguma coisa, cortou com Deus alguma coisa, ela cai. E ela é pervertida. Estão nos altares hoje pessoas pervertidas, porque já não tem nenhuma intimidade, nenhuma comunhão com Deus. E as lisonjas colocam essas pessoas numa perversão. Você vai para a lei, eu fui de lá e sei o que eu estou fazendo. Amado, é cheio de lisonja. É um que é melhor que o outro, que é mais poderoso que o outro. Vem, amado, eleito, escolhido. Eles não falam eleito, porque eles não sabem da eleição. Mas venha, não é? Honroso pastor, líder da mocidade, o tetrarca. Enfim, vem com palavras. Que é isso, não é? Nós chegamos numa igreja... uma vez da lei, e vieram me apresentar uma mulher e disseram assim: esta aqui é a senhora superintendente da escola dominical. Eu pensei, nossa, o que será isso? A superintendente da escola dominical. E ela estufou o peito, amados. E depois, essa mulher pisava em todo mundo. A superintendente da escola dominical. Por quê? Já tinha violado a aliança há muito tempo, já não estava em linha com nada, não é? Com Deus. E o inimigo, então, o ímpio, o iníquo, o mistério da iniquidade que opera dentro das igrejas, ali com lisonja já tinha pervertido esta senhora. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, tem que conhecer a Deus para ser forte e ativo, para não se deixar levar por bajulações, por lisonjas, por boca de manteiga, por palavras, né, de azeite. Isso não significa que nós vamos ser grosseiros uns com os outros, que nós vamos ser ásperos uns com os outros, que nós vamos nos poupar de elogios, que nós vamos nos poupar de uma honra. Absolutamente.
São coisas completamente diferentes, mas nós temos que prestar atenção onde estão os lisonjeadores, da parte de quem que eles vêm para perverter os nossos caminhos. Então, quando uma pessoa começa a acreditar em doutrinas iníquas, ela vai perdendo, sem perceber, a sua confiança em Deus. E quando a pessoa perde a confiança em Deus, ela cria um vazio. E é nesse vazio que o inimigo trabalha. Então, o propósito das doutrinas iníquas, dos ensinos de demônios, é dar aos homens uma crença religiosa que impeça de crer em Cristo. A pessoa tem uma crença, ela é religiosa, mas ela não consegue crer na verdade. Você veja que há pessoas que você leva a verdade, você mostra na Bíblia, e a pessoa diz, não, eu fico com o que eu acredito, com o que eu aprendi, com a minha crença. Por quê? Porque esta pessoa está envolvida, não é, em crenças que ela tornou a religião dela. E isto impede de crer em Cristo, porque Cristo não é religião. Quando alguém segue os ensinamentos que levam à apostasia, esses ensinos malignos, eles infligem normalmente em enfermidades físicas e emocionais. Então, quando a pessoa começa a enveredar por caminhos de falsas doutrinas, de ensinos de demônios, ela começa a abrir a vida para coisas malignas. E uma das coisas que afeta a vida são as enfermidades. Enfermidades no físico, enfermidades na alma, enfermidades até mentais. Toda pessoa que não conhece Deus e anda por essas doutrinas e ensinos de demônios, que não conhece Deus, porque quem conhece, de alguma forma Deus preserva por sua misericórdia. Mas quem não conhece a Deus e envereda pelos ensinos de demônios, essas pessoas são, mais dia menos dia, atacadas fisicamente e psicologicamente. Até levam essas pessoas a cometerem atos irracionais, coisas ilógicas em nome de Deus. Há pessoas fazendo as coisas mais absurdas em nome de Deus. Uma irmã da nossa igreja, certa vez foi visitar a mãe numa cidade do interior de Minas. Chegou lá, a mãe estava bem de vida. Quando a menina veio estudar em São Paulo, enfim, seguir carreira aqui, deixou a mãe lá, com uma casa boa e tudo mais. E um dia essa moça teve férias, teve folga, depois de alguns anos, e voltou e foi visitar a mãe num feriado. Quando a mãe abriu a porta, minha filha, tal, não tinha cadeira para sentar, não tinha sofá, não tinha geladeira, não tinha fogão, a casa estava vazia. A mãe estava fazendo um café naquele negocinho que tem uma boca, eu não sei como é que chama aquilo. Uma espiriteira, né? Aquela. E a filha olhou e disse, o que houve nessa casa? Uma devastação. Não, é que cada ano eu dei um eletrodoméstico, um móvel para a fogueira. E a filha disse, que fogueira? Aí ela disse, filha, eu ia te explicar, mas não dá nem para sentar, não tem cadeira para sentar, porque esse ano eu dei os sofás. Então a moça voltou para mim e disse, sabe aquela música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, não tinha parede, não tinha nada. Então, amados, são pessoas que depois entram numa insanidade, são capazes de perder a vida, de perder o raciocínio lógico, né, que Deus deu, a inteligência, a capacidade para pensar, para fazer uma coisa irracional em nome de Deus. O que é pior é que em nome de Deus cria uma cegueira espiritual, cria uma loucura espiritual que passa para o físico, para uma deformidade física e emocional. Em 1 de João 4:1 está escrito assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Presta atenção quem fala. Presta atenção quem está pregando alguma coisa. Não dê crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Tem muita gente falando em nome de Deus que não procede de Deus. E se não procede de Deus, procede de quem, igreja? Do diabo. Então, prova o espírito. Quem é essa pessoa? Como é a vida dela? Quais os frutos dessa vida? A que veio? O que ela faz? Ela dá satisfação a quem? Quem a enviou? Está falando em nome de quem? Provai os espíritos. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora.
Existe uma doutrina que eu queria hoje inserir aqui, nós estamos indo para o finalzinho da mensagem, mas eu queria falar de uma coisa que o nosso Brasil é infestado, que é de espiritismo. E eu descobri, ao longo da minha vida cristã, que existem pessoas que carregam noções ou conceitos do espiritismo por toda a vida para dentro da obra de Deus. Então são pessoas que ficaram muito entusiasmadas com essa coisa de receber espíritos, de ter experiências num centro, numa mesa branca, num terreiro de macumba. E essas pessoas que tiveram essas experiências violentas da parte do inimigo, do iníquo, muitas vezes elas adentram a obra de Deus e elas querem conservar estas coisas. E a igreja, aqueles que pregam a Jesus, sempre combateram estas forças malignas, estas experiências, com a palavra, com a verdade. Porém, o mistério da iniquidade que opera dentro da obra de Deus, parece que dá força, dá corda para essa gente. E você vê que há pessoas dentro da obra de Deus, que elas se dizem crentes, usam Bíblia, mas elas continuam espíritas, elas acreditam naquelas coisas. E elas são usadas para falar em nome daquilo que elas conhecem para outras vidas que chegam, gerando uma grande confusão. Eu quero falar para você, por exemplo, de Allan Kardec, que as pessoas costumam dizer no nosso Brasil, as que querem ser mais intelectualizadas, elas dizem assim, não sou espírita, eu sou kardecista. Existem muitas pessoas conservando essa ideia de Kardec, não é? E as pessoas estão, assim, muito trazendo essa espiritualidade do passado, dos seus centros, das suas, enfim, experiências com as trevas, para dentro da obra de Deus. E aí dentro da obra de Deus fica com uma cara de crente, porque o eis que vejo só mudou de nome, só mudou de jeito, só mudou de lugar, não é? Eu queria deixar registrado que nós estamos gravando esta mensagem, e talvez você conheça alguém que acredita em reencarnação. Hoje nós estávamos ali naquele velório, e nós batemos nesta tecla. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e segue-se o juízo. Ninguém volta. Nós vamos dar contas diante de Deus. Nós crentes em Jesus, os salvos, os que são para a salvação, tudo que nós tivermos feito através do nosso corpo, no tribunal de Cristo. Os que não são para a salvação, já estão condenados. Mas eu queria falar a respeito dessa questão de um karma. Porque as pessoas na obra de Deus, muitas vezes, não têm explicação para o sofrimento do ser humano. Ou porque algumas pessoas passam um período grande sofrendo. E aí diz, bom, é o seu karma. Essas mesmas pessoas se convertem e depois elas dizem, a sua cruz. Karma e cruz ficam ali. Você percebe um ensino de demônio com o nome de uma coisa cristã. O símbolo, né, da maldição, a cruz. A reencarnação, ela está aliada a forças poderosas, malignas, a códigos esotéricos, que têm a sua base, né, no espiritismo, no hinduísmo, na teosofia, na filosofia platônica, na maçonaria e na Rosa Cruz e também no tal cristianismo esotérico que ganha força hoje em nossos dias, não é? Essa questão da reencarnação, eu fui pesquisar e é muito interessante porque dizem que a pessoa vai se aperfeiçoando a cada vez que ela é reencarnada. Reencarnação seria uma abominação, e como é, tão grande, mas se fosse verdade, porque negaria o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Um sacrifício que justifica e torna perfeito o Filho de Deus, quando ele crê em Jesus Cristo, quando ele o recebe. Ele é perfeito instantaneamente pela fé na obra de Cristo na cruz. E não se tornará perfeito a cada vez que ele voltar. Até porque a sociedade hoje seria uma nata de perfeição, com tantos seres voltando
perfeitos, melhores, nós estaríamos vivendo quase um paraíso na terra. E nós temos a noção clara de que a sociedade está cada vez pior, num declínio muito grande, não é? E eu descobri que estes povos, estas seitas que creem na reencarnação, dizem que as pessoas, para se tornarem perfeitas e não reencarnarem mais, elas podem voltar num outro corpo milhões de vezes, se for necessário. E que a pessoa começa com um inseto. E ela reencarna pelo menos 11 vezes como inseto. É um insetinho, depois é um inseto um pouco melhor, depois um inseto melhorzinho e mais ou menos depois de 11 reencarnações como inseto, então ela reencarna como macaco. É uma grande promoção, viu, irmãos? E ela reencarna pelo menos 4 vezes como macaco, para depois ter direito de reencarnar num corpo humano. E aí vão mais ou menos 108 vezes reencarnando até atingir a perfeição. E eu fui pesquisar e quando eles dizem que atinge a perfeição, faz o quê? Vai para onde? Fica perambulando nos ares, ajudando pessoas, e que é a perfeição de Jesus Cristo. Ele foi inseto, depois ele foi macaco, e depois ele reencarnou inúmeras vezes e atingiu a perfeição. Estou aqui, isso parece uma brincadeira, eu sei que os irmãos estão aqui, mas isto é sério. Isto aqui é o conceito, né, dentro desta questão da reencarnação. Quando não se conhece a Deus, se aceita qualquer coisa. A Bíblia nega veementemente a reencarnação. Em Lucas 20:36 diz assim: pois não podem mais morrer. Diz que quem morreu não pode mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então você não é um filho da reencarnação, você é um filho da ressurreição. Jesus, quando ele morreu e ele ressuscitou com o mesmo corpo, era a mesma pessoa. Ele venceu a morte, ele não reencarnou num outro corpo. Nós todos passaremos por isso. Nós um dia ressuscitaremos com um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, mas seremos nós mesmos. Os irmãos estão entendendo? Amém? E você deve perguntar assim: onde é que começou tudo isso? Né? Onde se usou a Bíblia para se extrair essa ideia de que existe reencarnação? Basicamente em 2 passagens que eu quero deixar registradas. João 3:3, que diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Um versículo: se alguém não nascer de novo, não pode ver. Bom, aqui ele não falou quantas vezes, né? 108, mais inseto, mais macaco, mais bicho. Aliás, é por isso que na Índia eles cultuam os animais. Eles não comem carne de animal, porque eles acham que podem estar comendo um antepassado, podem estar ali degustando um ente querido. O nascer de novo, eles interpretam, né, que é nascer tantas vezes quantas forem necessárias para o aperfeiçoamento. Só que nascer de novo é um novo nascimento espiritual. E os espíritas, eles dizem que João Batista era uma encarnação de Elias, por causa de um versículo, de Elias o profeta, né? Em Lucas 1:17, diz assim: e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, João Batista não era uma reencarnação de Elias, mas havia muitos fatos
peculiares no ministério de João Batista e de Elias. Por isso que, como João Batista é o último profeta da lei antes de Cristo, e ele anunciava, não é, aquele Messias, a maneira dele fazer este anúncio, o radicalismo de João Batista, a forma de viver, o tipo de ministério, o tipo de mensagem, era muito semelhante ao ministério do profeta Elias lá atrás. A maneira de falar, o radicalismo, né? A maneira de anunciar. Então, Jesus faz o quê? Faz uma comparação, mas jamais João Batista poderia ser a reencarnação. Você sabe a história de Elias. Elias não morreu. Ora, se Elias não morreu, não poderia reencarnar. Elias foi arrebatado num carro de fogo. Você se recorda também quando Jesus, no Monte da Transfiguração, quem foi que apareceu do lado de Jesus? Quem sabe? Moisés e Elias. Ora, João Batista já tinha morrido, decapitado. Quem apareceu? Moisés e Elias. 2 profetas que não morreram. Não passaram pela morte. Então eles não foram reencarnados. Eles estavam ali, eles mesmos. Porque eram sinais da segunda vinda de Cristo. Eles virão anunciar Jesus, a sua segunda vinda para os judeus. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Os fatos peculiares dos 2 ministérios é que fazem as pessoas, fez Jesus, na verdade, associar João Batista a Elias. Mas Elias também pregava arrependimento, como João Batista pregava. Elias combatia os falsos profetas. João Batista também combatia os falsos profetas. João 1:21 diz assim: então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu. O que João Batista respondeu? Não. Amém? Lógico que não. Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então ninguém morre 2 vezes. Morreu uma vez. Se morreu em Cristo, vai para o seio de Abraão. Se morreu sem Cristo, vai para o Sheol, local já de dor. Não existe purgatório. Ninguém morre sem Jesus e depois uma missa de 7º dia leva a pessoa a se purgar para depois ser promovida ao céu. Ou a pessoa nesta terra confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ou então morre e não volta aqui para reencarnar, não. E fim, o seu destino se cumpre. Então a reencarnação não aceita a obra redentora de Jesus. Diz que é o homem que tem que se aperfeiçoar. E não aceita que Jesus Cristo na cruz do Calvário é quem derramou seu sangue para nos aperfeiçoar uma vez por todas. Nega o Deus pessoal, nega o Deus infinito, nega a graça de Deus, nega o perdão de Deus, nega a misericórdia de Deus. E se negou tudo isso, é mistério da iniquidade, é do diabo. É isto que nós precisamos ter muito claro. E não deixar que estas sutis filosofias, vãs sutilezas, adentrem, misturando na obra de Deus uma coisa que é abominável. A nossa fé cristã diz outra coisa. Vamos a João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não vai voltar aqui não, já tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós estamos provando, e eu louvo a Deus por sermos uma igreja hoje no mundo que defende isso, que existem 2 sementes sobre a terra. Isto foi Deus quem revelou. Era mistério, não é mais. Você está vendo aqui a predestinação. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não tem que ir e voltar 108 vezes para aperfeiçoar nada. Agora, o iníquo, ele abroga a ideia de um Deus pessoal. Ele nega a justificação por fé em Cristo Jesus. Um dos maiores inimigos de Deus neste século foi um homem chamado Allan Kardec. Neste século não, no século passado. E também Sigmund Freud, que as pessoas veneram aí fora.
Jung, negaram Deus, negaram a perfeição de Deus, a soberania de Deus. João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então é uma coisa pessoal, tem que conhecer. Atos 4:12 e encerramos. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O que a Bíblia está dizendo? Que as pessoas estavam olhando para um sinal, né? Que Pedro tinha e João tinham ali realizado pelo poder de Deus, e as pessoas estavam ali achando que era pelo poder deles, pela piedade, pela graça que eles produziam, que aquele homem tinha andado. E eles estavam ali dizendo: não foi, porque eles não estavam trazendo para si uma glória que nunca lhes pertenceu. A glória é de Deus. Tudo que Deus faz por nosso intermédio, a glória é dele, a glória não é nossa. E quando alguém rouba a glória para si, isto já é sinal de que há uma perversão. Se não é um filho da perdição, está pelo menos seduzido, está enredado por ensinos de demônios, por heresias destruidoras e pela aquela boca de manteiga ou aquelas palavras de azeite que já trouxeram lisonja, e a pessoa já está se assentando no santuário de Deus e se colocando como se fosse o próprio Deus. E Deus nunca dividiu, nem nunca dividirá a sua glória com ninguém. É fato que o homem precisa de salvação. E o homem sem Jesus está caído, em pecado, afastado de Deus, precisa de voltar a Deus, e a exclusividade da salvação é do Senhor Jesus. Não há um segundo nome. Diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há um segundo nome que se possa apelar para a salvação. Não há um segundo nome que se possa apelar para a cura divina. Não há um segundo nome que se possa apelar para perdão de pecados. Não há um segundo nome que se possa apelar pela vida eterna. Não há um segundo nome que se possa apelar para ser livre do diabo. Jesus é o único nome. Ele é o Salvador, Ele é a esperança, Ele é o caminho, Ele é a verdade que liberta. Amém? Então nós vamos orar agora. E se você precisa apelar por causa de alguma situação, você vai apelar para Jesus. Esqueça, amado, aquele teu amigo poderoso. Esqueça aquela pessoa influente. Esqueça aquele homem ou mulher, ainda que tenha sido usado por Deus para lhe trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra profética. Olhe para Jesus. Cuidado, porque é tão fácil tropeçar. É tão fácil tirar os olhos do Criador e olhar a criatura. Só que isso já é sinal da iniquidade. Vamos todos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Enquanto os músicos vêm aqui, nós vamos louvar a Deus. Mas eu quero orar com você, porque há um nome que está sobre todo nome. E está sobre o nome dessa situação aí na sua vida. Seja ela uma doença, uma crise financeira. Dê o nome que tiver que dar. Jesus é o nome que está sobre isso. Ele tem poder para mudar qualquer situação. Nós somos filhos de Deus. Nós conhecemos a verdade. Nós não temos dúvidas. O Espírito Santo testifica da verdade em nossos corações. Nós conferimos coisas espirituais com espirituais. Nós pertencemos ao mistério da piedade. E aqui não há espírito de confusão, nem dúvida no coração de ninguém. Se você duvidou de alguma coisa, hoje é dia de você deixar cair por terra as suas dúvidas, entregar totalmente a tua vida, os teus pensamentos nas mãos do Senhor. Tira a dúvida, porque a dúvida é um passo
para a apostasia, para o esfriamento. Todas as pessoas que não estão mais na igreja, é porque um dia deram espaço à dúvida e caíram. Porque não estar na igreja não é um bom sinal, é um péssimo sinal. É sinal de que já houve perversão. As consequências não são boas. Escute, você precisa da verdade, você precisa de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, não há outro nome, Senhor, pelo qual importa que sejamos salvos. Também não há outro nome pelo qual importa clamar pelo socorro, Senhor, quando nós precisamos de socorro. Por isso, nesta hora, nós clamamos a Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei de Reis, Senhor de Senhores, nosso único, suficiente Salvador. Não precisamos de ninguém mais. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo socorro que alguém no nosso meio possa precisar hoje, Jesus. Alguém que está pela internet, alguém que vai ouvir este CD, esta mensagem. Jesus, clamamos a Ti, porque só Tu podes, só Tu és Deus, só Tu és poderoso, Senhor. Tu conheces, Jesus, aonde estão as nossas limitações na carne. Tu conheces, Senhor, as nossas lutas. E a Tua palavra diz que Tu lutas por nós, Senhor. Que Tu advogas as nossas causas. Que Tu, somente Tu julgas com retidão, Senhor. Por isso Te entregamos as nossas questões. Te entregamos, Senhor, agora as nossas guerras. Te entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas lutas. Entregamos estas situações complicadas, intrínsecas para nós, Senhor. Mas que são, Senhor, simples para o Teu poder, Jesus. Queremos descansar na Tua soberania, na Tua verdade, na Tua justiça, no Teu poder, na Tua graça. Porque somos Teus para sempre, Jesus. E daqui, Senhor, só para o céu, Pai. Nenhuma voz do inferno vai vir, Jesus, com boca de manteiga, com palavras de azeite, Jesus. E vão enganar alguém que está firme na Tua graça, cortado pela Tua graça, Senhor, edificado na fé santíssima, Jesus. Ó Deus, eu repreendo agora toda dúvida, Senhor, semeada por Satanás. Toda dúvida, Senhor, semeada por algum joio na mente dos Teus filhos, Senhor. Eu repreendo, Senhor. Ó Deus, alguém aqui que está cocheando entre dois pensamentos, cesse agora esta dúvida. Ó Deus, toda ligação, Senhor, com o passado, seja quebrada agora. Ó Deus, toda ligação com a lei, cesse agora, em nome de Jesus. Ó Jesus, por que, Senhor, Tu te irarias com o filho por adultério espiritual? Que isso cesse, Jesus. Uma vez que a Tua graça nos foi revelada. Oh, bem-aventurados somos, Jesus. E queremos, Senhor, ser vasos de misericórdia, preparados sempre para manifestar a Tua glória, Pai. Usa os meus irmãos, usa cada um, Senhor, em poder e em glória, levando conhecimento, levando graça por onde forem, das suas casas, até, Senhor, onde os pés alcançarem. Oramos nesta noite em nome de Jesus. E Te agradecemos pela revelação, Senhor, pelas convicções, pela certeza que só o Espírito Santo pode nos dar. Em o nome de Jesus, para a glória de Deus, e todo o povo diga amém e amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém. Vou pedir que o nosso bispo venha dar a bênção final. Nós vamos nos despedir. Vamos despedir dos internautas. Passamos do horário. E depois apenas os louvadores vão ficar aqui louvando a Deus. Quem puder, continue. Glória a Deus. Amém. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós,
E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Até sábado, igreja. Amém. Fundamentares. Até domingo, ceia do Senhor. Boa noite, internautas. Internautas, tchau. Bem-aventurados.